Manhã e começo da tarde. Nós vamos dividir a nossa explanação em 2 horários. Quero agradecer a equipe da UVB também, a Tainá, o Fernando, a todos os nossos queridos amigos, companheiros da UVB. Alguém aqui do Paraná? Luanda, né? Qual município, senhor? Teixeira, pertinho de Prudentópolis. Alguém mais do Paraná? Temos então aqui 2 exemplos aqui do Paraná. Eu quero também trazer um abraço da presidente da UVEPAR, a vereadora Maria de Fátima Castro, que é do município de Castro e que vai estar conosco também nesse congresso de 60 anos. Teremos um evento da UVB também em Foz do Iguaçu, como a Tainá mostrou agora há pouco, né, em novembro. Então, para nós é uma alegria muito grande ter a UVB também junto conosco lá no estado do Paraná. O presidente Gilson acho que deu uma saidinha, né? Eu vou ficar aqui para que vocês possam me olhar um pouco melhor, porque está um pouquinho escuro. Não sei se você consiga me ver melhor aqui. O presidente Gilson deu uma saidinha, né? Que eu quero dizer que ele me entregou uma peça hoje, Tainá. Que eu falar logo após a fala do ministro Joelson Dias, olha a imensa responsabilidade. O ministro que até mês passado, juntamente com o nosso querido amigo, o colega Luiz Gustavo de Andrade, né, que nós temos uma parceria muito grande, né, da Escola Paulista de Direito, estavam conversando em Londres, né? Ou seja, de um conhecimento, uma cultura extremamente grande. Então, para mim é uma honra estar aqui também junto, né, e dividir, né, essa fala com o ministro Joelson. Pois não? Não sei se você sabe o lado da história. Essa ação é minha. Olha, não sabia. O doutor Gelson está comentando que essa ação aqui é dele. Então veja, olha o tamanho da minha responsabilidade. Vou pedir para o senhor, daqui a pouco, por favor, vir aqui para Estão dizendo dela. da importância. Na verdade, a gente vai inverter um pouquinho. Nós vamos tratar sobre inelegibilidade. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Então tá bom. Vamos tratar de inelegibilidade. Se o tema, esse julgamento aqui, agora voltamos. Como foi mencionado há pouco, a importância, né? Então vamos deixar para falar agora pela manhã e à tarde, né? A partir da a gente concluir esse tema e à tarde, a gente vai falar sobre inelegibilidade. Até porque, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Alguém dos senhores ou da senhora já ouviu? Paulo, né? Já me perguntam, Paulo, mas o prefeito está condenado por improbidade, então ele está inelegível, né? Ou, mas aqui na Câmara Municipal foram reprovadas as contas do ex-prefeito, pré-candidato, então ele está inelegível, né? Não necessariamente. Então, o objetivo da gente tratar sobre esse tema é justamente para esclarecer em quais condições pode ter uma eventual inelegibilidade. Eu citei 2 exemplos dentre uma série de alíneas do artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, que foi depois ampliada pela Lei da Ficha Limpa, né? A Lei Complementar também 135 de 10, que surgiu na iniciativa popular, mas surgiu lá atrás, o movimento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, depois houve uma repercussão na sociedade brasileira na época e depois acabou então sendo editada essa lei. Mas, todavia, né, antes, porém, vamos falar um pouquinho das sobras aqui, desse julgamento tão importante que eu confesso que não sabia que era da atuação do escritório do Dr. Joelson e que nós fizemos juntamente com os nossos colegas que estão da Escola Paranense de Direito e da UVEPAR. Tá? Nós vamos pegar aqui um exemplo de... aqui, a maioria das câmaras das câmaras municipais deve ter 9 vereadores, certo? A maioria é 9. Então, como a maioria aqui talvez não seja professor de matemática, né? A gente brinca, vamos fazer uma conta redonda. Vamos pegar quantas vagas são, quantos candidatos podemos ter nessas eleições? Se são 9 vagas, nesse exemplo, 10 candidatos. Né? E aí nós vamos fazer a menção aqui a 9.000 votos válidos e, portanto, o número redondo de 1.000 do quociente eleitoral. Tá bom? Então, o quociente eleitoral, nesse exemplo nosso, é o número 1.000. Pois bem, nós temos algumas etapas nesta nossa... Só que não é essa... Acho que eu apertei aqui. Vamos para a primeira...
Aqui não, aqui primeiro. Já está mostrando outro. Pois bem. Então vamos lá, 9 mil votos válidos, né? 1.000 o quociente eleitoral. Nesse exemplo nosso, nós trazemos aqui o partido A, o campeão de votos, com 3.200 votos. Quantas cadeiras o partido A obteve? 3 cadeiras, pois bem. O partido B, aqui a gente fez vários números, meus caros, de propósito. O partido B chegou a 1.980 votos, quase 2.000 votos. Quantas cadeiras já conseguiu? Uma cadeira. Pois bem. O partido C, nesse nosso exemplo aqui, chegou a 950 votos. Aqui, no caso, ele tem mais do que 80% do quociente. Ele não atingiu o quociente, ele não levou a cadeira inicialmente, porém ele tem um percentual acima de 80%. Então, vamos guardar esse número, porque vai ser objeto da gente conversar em seguida. E os demais partidos, o D, o E, o F e o G, menos de 80% dos votos necessários, ok? Pois bem, como é que ficou então a distribuição? O partido A não pegou 3 cadeiras? E o partido B não pegou uma cadeira diretamente? O que aconteceu? O TSE editou a resolução em fevereiro e logo após, né, em março, houve o julgamento dessas ADIs, 7228, 7263, 7325, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, por consequência disso, houve uma alteração do texto da resolução. Tá? Então, meus caros, o que ocorre aqui? Acabou ficando 3 cadeiras para o A e uma para o B. Só que há também uma regra de que há a necessidade de haver um desempenho mínimo, que no caso, nesta etapa, é de 10%. Então, quantos votos mínimos tem que ter o candidato para poder entrar? Nesse exemplo aqui? 100 votos. Como eu falei que a gente fez de propósito, o que nós colocamos aqui? O A1, campeão de votos, entrou, está eleito, 2.200 votos. O A2 está com 950 votos. E o A3, obviamente que isso aqui é inverossímil, mas é para justamente buscarmos ampliar o máximo possível de hipóteses aqui, para que os senhores tenham, e a UVB pode disponibilizar esse material, né, se for útil a vocês. O A3 aqui, que estaria eleito, ele não teve o desempenho mínimo, ele não chegou a 100 votos, então ele perdeu a cadeira. Certo? Então o A3, nesse exemplo, acabou deixando de ter a sua eleição. Só que quando ocorre isso, o que ocorre? Para efeito depois dos demais cálculos, né, são contas de matemática que tem que ser feitas, o partido A, campeão de votos, já não entra mais nas outras etapas, porque o candidato seguinte sequer atingiu o mínimo necessário. Então, meus caros, primeira informação aqui, procure o máximo possível chegar ao mínimo de 10%. Ainda que depois não vai ser suficiente, eu já vou mostrar uma outra etapa. Para justamente você ter a possibilidade de ser eleito e por não ter o desempenho mínimo, você acaba não entrando na vaga. Tá? Então, o A3 nesse caso está fora. Quantas cadeiras o partido A fez aqui, então, portanto? 2 cadeiras. O partido B já tinha feito uma cadeira, quase 2. Uma cadeira, ficaram 3. Dos 9 vereadores e vereadoras nessa nossa Câmara fictícia aqui, quantas cadeiras ainda faltam? 6 cadeiras. Aí agora vai começar... antes disso, o B, o B1 teve mais de 10%, teve nesse exemplo 1.080 votos. Então ele entrou também, tá? Então está devidamente eleito. Pois bem, ficaram 6 cadeiras. Eu não sei se dá para todos verem bem certinho até aqui embaixo. Quer que puxa as cadeiras aqui ou não precisa? Tá bom assim? Então tá, vamos lá. Agora vem muito desse processo, porque diferente da eleição passada, nós temos... Acho que é você que tem que mudar, né? Nós temos agora uma chamada primeira etapa das sobras. E nessa etapa, além dos partidos que já obtiveram cadeiras, somente entra para o cômputo, né, o cálculo, os partidos que têm de 80% para cima do quociente eleitoral. Então, ou seja, de 800 votos para cima. Nós pegamos aqui apenas, além do partido B, agora já está fora, né, infelizmente, além do partido B, o partido C
nesse caso. O partido C tem 950. Pois bem, e o que ocorre nessa segunda fase, ou primeira etapa das sobras? Aquele desempenho mínimo, ele passa a não ser mais de 10%, e sim de 20%. Então, somente vai entrar nesta etapa quem tem pelo menos quantos votos? 20%, 200 votos. Tá? Então, tá. Outra questão também, o que delimita a legislação? O cálculo agora das médias é sempre o número de cadeiras mais um. Por exemplo, pegou, digamos que o partido A tivesse 4 cadeiras, iria dividir por 5. 2 cadeiras, divide por 3. 1 cadeira, divide por 2. E o partido que não fez cadeira vai, evidentemente, ficar com o quociente vai dividir por 1. Pois não. O partido A que foi 3 vereadores não vai participar dessa. Porque não tem o desempenho mínimo. Exatamente, mas a gente fez de propósito isso, justamente para essa reflexão que o senhor está trazendo. Por isso a importância de ter pelo menos 10, ou nessa agora etapa aqui, 20% dos votos. Aquele que está num partido forte, um partido bom, que tem tudo para fazer 3, 4 cadeiras, e aqui, o A aqui depois no final, os senhores vão concluir, o A faria 4 cadeiras tranquilamente, muito provavelmente, né? Mas não, está fora justamente pelo desempenho, né? Pois bem, então agora aqui dividimos por mais um. Então, o partido B tem quantas cadeiras? 1. Vai dividir por 2. Então, a média do partido B passou com o quociente de 1980 passou a 990. Qual é o outro partido nesse exemplo que também pode estar nessa primeira etapa das sobras, ou segunda fase? O partido C. Quantos votos tem o partido C? 950. A quarta cadeira nem foi para o C, foi para o B. Foi para o B. Porque o 990 é maior do que os 950 no que nós colocamos aqui. Ok? Pois bem, tem mais partido? Tem. O partido C ainda vai para esse cálculo. Então, outra coisa, o partido, o B, o B2, tem 20% dos votos, pelo menos, para entrar? Tem, ele fez 800 votos, ele foi bem. Então, a segunda cadeira está confirmada para o partido B, ok? Pois bem, nós temos agora mais, ainda nessa segunda etapa, ainda mais o partido C. O partido C tem 950, não tem cadeira, então, acho que pode passar a próxima. Então, o partido C acabou ficando com o quociente de 950, ficou com a quinta cadeira. Ele quase atingiu o quociente, não atingiu, mas, depois, na hora desses cálculos das sobras, esses partidos que quase chegaram, tem uma chance muito maior de conseguir cadeira, que é o exemplo aqui, acabou ficando então com a quinta cadeira. O C1 tem pelo menos 20%? Tem, está aqui, 750 votos, o C1 entrou, a quinta cadeira foi para o C, ok? Como nesse caso nós não temos outros partidos com 80%, agora vem, pode passar, agora vem a segunda etapa das sobras, e aqui que é a questão maior. Nós temos nesse exemplo 5 cadeiras, faltam 4 cadeiras. O partido A já fechou com as 2, não tem mais possibilidade, o partido B já tem 2 e o partido C tem 1 cadeira. Nessa segunda etapa das sobras, ou a terceira fase, enfim, como queiram chamar, volta a ter o quociente de desempenho, desempenho mínimo de 10%. Ou seja, então volta a ter a regra dos 100 votos. Tá? Como que ficou aqui então? Partido D, que quase entrou na segunda fase, a primeira das sobras, tem uma média maior. 790, é 0, porque não tinha cadeira até então, dividido por 1, 790. O partido E, que também estava muito próximo, ficou com a 7ª cadeira. O partido F acabou também ficando com a 8ª cadeira. E olha que situação interessante. O partido B, como já tem 2 cadeiras, divide por quanto? 3. Divide por 3. Quanto que dá a divisão de 1980 votos por 3? 660, que ainda é maior do que o G. O G, que foi o último colocado aqui nesse nosso caso, perdeu a última cadeira, ficou ainda o partido B com 1 cadeira a mais, ficou com a 9ª e última cadeira, com a divisão ali, o novo quociente. Aí, o B3, que estava lá em cima, o B3 tem 10%, ele fez justamente 100 votos, então
realmente ficou com a terceira cadeira, com a nona cadeira, com a última cadeira. Tá? Meus caros, agora talvez para as dúvidas, né? Entenderam alguma dúvida, algum questionamento sobre isso? Porque todo mundo fala assim, puxa, mas não é melhor dividir, pegar os 9 mais votados? Né? Enfim. Tainá, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Pode falar, a gente ouve. Já fez 3, o ar lá em cima, 3.200. Lá no começo já fez 3 cadeiras, lá para 2 cadeiras. Então, mas ele não atingiu o desempenho mínimo. Não, mas ele fez 3 cadeiras direto. Quando o Vicente é mil, ele fez 3.200, ele fez 3 cadeiras direto. Não, mas só que na verdade, para confirmar a cadeira, você tem que ter um desempenho mínimo. Então, realmente ele fez 3, mas daí ele perdeu aquele que não tem o quociente mínimo, né? Mas se tiver o mínimo, bota 3. Isso. Se tiver 4 que atingiu o mínimo lá. E se tivesse o quarto, o quinto, vou dizer para o senhor que nas médias depois iria entrar uma quarta cadeira, certamente no mínimo. Sim, a minha pergunta é essa: com aqueles 3.200, se tiver 4 bem votado, atingindo as médias, bota 4. Tá. Certamente volta. Outra pergunta ali que o senhor levantou. Pois não. Era bom ter um microfone aqui para o pessoal ouvir. Porque é um tema bastante polêmico e é importante a gente também tirar as dúvidas. Bom dia a todos. Essa é uma situação que eu acredito que na nossa cidade, lá no Vale do Jequitinhonha, na cidade de Itinga, eu acredito que vai acontecer, né? Pelo que eu vejo aí, teve um partido que teve 3.200 votos, que fez 2 cadeiras, o outro que teve 1.980, fez uma cadeira e depois conseguiu a outra cadeira. Então, só teve 2 partidos que fez o quociente eleitoral. Aonde que eu acredito que na nossa cidade existe a possibilidade de 2 partidos que provavelmente vai fazer esse quociente eleitoral. Então, todos os partidos, mesmo não fazendo quociente eleitoral, os candidatos estão disputando as vagas, porque mesmo aquele partido ali com 650 votos, se o candidato tiver uma votação acima de 10%, ele ainda tem chance de conseguir a vaga? Ele poderia ter chance, é uma pergunta muito importante para o senhor, ele poderia ter chance, mas aí que vai na questão dos cálculos. Porque sempre com base no número de cadeiras, sempre vai somar mais um, né? Então, assim, aqui, se o A tivesse um desempenho melhor, o A3 ou o A4, por exemplo, aqui talvez não chegasse, talvez o partido F e o partido G não pegassem cadeira no final. Por quê? Porque já teria mais opção de cadeiras antes, sabe? Agora, o 650, por mais que tivesse um candidato bom de voto, mas em tese é um partido menor, a chance de pegar a 8ª, a 9ª cadeira é muito pequena. Por quê? Porque, assim, quem vai entrar, né, e aí o senhor está falando da prática, acho bem interessante, quem vai entrar, não conseguimos 80%, mas quem estiver perto dos 80% vai acabar ficando com uma cadeira, ou pelo menos uma cadeira, provavelmente. Porque depende, tem município que vai ter só 3 partidos, 4, tem município que vão ter 11, 12, então depende muito dessa questão, né? Mas o que tem é que focar, pelo menos chegar perto de 80%, para lá no final poder de repente conseguir uma vaga. No meu entendimento, lá na nossa cidade, nós temos 3 candidatos, ou talvez 4 candidatos, que estão no mesmo partido, que tem possibilidade de estar entre os 9 mais votados. Já os outros são, assim, politicamente é uma votação, aparentemente é uma votação menor. Então, nesse partido, tem a possibilidade de fazer 3 vereadores, mesmo com a votação aí de 1.600 votos, sabendo que tem 4 candidatos que têm possibilidade de chegar aí a ter 1.300, 1.400 votos. Então, há uma chance muito grande. A gente lá no Paraná, a gente tem conversado bastante com vereadores, por exemplo, tem 4 vereadores do mesmo partido. O que a gente fala? Tudo muito... isso na base da hipótese, porque são questões matemáticas. Mas assim, dificilmente, diretamente não vai entrar os 4. Vai entrar 2 ou 3, né? Dependendo muito do quociente. Agora, se é um partido forte, na hora que começar essas contas, ou mesmo depois nessa última etapa, veja, aqui a gente fez de propósito o B ainda pegar a última vaga e sequer o G pegou. Justamente talvez para isso. Talvez o 4º candidato mais votado num partido maior vai ficar com essa última vaga.
Né? A questão é assim, é buscar o máximo possível para fazer um bom quociente, para poder, no mínimo na segunda etapa, conseguir uma vaga em outra. Bom dia, professor Jonas, de Cavalo, São Paulo. Eu tenho duas dúvidas, uma você esclareceu. Quando chega no 80-20, enquanto nem o Exauri, quem tem 20% ali, 80%, não vai para outra fase. Eu só discordo de ti quando você fala que aquele partido lá de cima não continua disputando porque não teve os 10%, mas eu queria saber o seguinte, quando você fala das cadeiras mais um, certo? As cadeiras mais um, vamos supor que o partido fez 2 cadeiras, aí você vai acrescentar mais um para fazer a média. Independente se tinha um vereador lá com os 20% ou não, a média dele vai caindo cada vez mais, não seria isso? Ó, tinha 2 cadeiras, 2 pessoas foram eleitas, você vai somar mais um. Só que lá no caso o vereador não tem 20%. Independente disso, ele ficou com 3, certo? Aí depois na próxima média vai jogar para 4. Porque eu vi um advogado de direito também, e ele fala isso, independente se você tem alguém dentro do partido, a sua média vai sendo lançada mais uma. Seria isso ou não? Não sei se ficou claro. Não, na verdade, assim, não é que vai aumentar a média. Diminuir a média, desculpa. Certo, não, mas assim, sempre vai ter uma nova média a partir do momento que vai sempre somar mais um. Sim, mas a pergunta é, independente se ele colocou um vereador lá, essa média dele vai sempre acrescentando mais um. Isso, porque não... Aí a média, teoricamente, vai diminuindo cada vez mais. Deixa eu ver se eu entendi, porque tem algumas pessoas que confundem assim, entrou um vereador, pega os votos deles e tira da média. Isso não, né? Isso não. Permanece o quociente do partido, só que em vez de dividir por 2, por exemplo, vai dividir por 3. Essa é a diferença. A média vai ficar menor. Acho que eu vou dar um exemplo melhor. Um exemplo aí do 3.200. Ele ficou com uma média por 2.600. Quando jogou a terceira cadeira que ele tinha direito, só que o cara não tinha os 20%. Essa média já foi dividida por 13. Mas o número de votos ele vai permanecer. Por que o senhor fala 2.600? Porque o primeiro teria 600 votos? Porque quando você lança mais um, é questão matemática. Então, para você fazer a média, então ele fez 2 cadeiras. Depois você vai lançar mais um, você vai dividir por os 3.200. Até você saber quem tem a média maior. Os mesmos 3.200 divide por 2, por 3, por 4, e assim vai. Não, então aí a média vai diminuir. Mas aí depois, no final, é que você vai verificar se está acima do outro partido. Sim, mas você entendeu o que eu falei na rodada do 80-20. Independente, ele fez 2 cadeiras. Aí você falou que o terceiro, pega lá pra gente fazer um favor. O terceiro só tinha 50 votos, certo? Acho que é aqui. Isso. Aí você tem que dividir 3.200 por 13. Isso. É a média dele. Isso. Independente se o cara tinha ou não. Quer dizer, a média dele caiu. Quando ele chegar na sobra das sobras, esse partido que fez esse partido A vai estar praticamente com a média bem lá embaixo. Sim, exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele tem que ter um mínimo de desempenho, nesse caso aqui, de 20%. Mas a média, que se fosse 3 cadeiras, a média cairia para 1.080, 1.070. Isso. Independente se ele preencheu ou não, essa é a minha pergunta. Independente se ele preencheu ou não, a média dele caiu. Isso, a média do partido, né? Isso. A média do partido, mas ele tem que ter o desempenho mínimo que a etapa exige. Sim, mas a pergunta é essa. Dividiu, se preencheu ou não, a média dele vai ficar caindo, correto? A média do partido vai ficar caindo. Não, é porque é a cadeira. Ele está falando que soma com 0. Eu digo que não. Bom, mas aí também a gente pode conversar. Pessoal, posso fazer um combinado com vocês? Após a palestra, eu vou liberar para perguntas, tá? Porque a gente já está com tempo. A gente atrasou um pouquinho, já está no meio da palestra do palestrante, e aí no final a gente vai liberar para as perguntas, ok? Beleza, obrigada. Deixou por último problema, nós temos que ter tempo para isso. Às 14 horas ele retorna com o restante da palestra. Certo, ok, então vamos dar andamento, vamos pôr outro material então, e claro, quem quiser conversar, vamos conversar, tirar as dúvidas e voltamos também depois do começo da parte, sem dúvida alguma, sobre isso. Antes do material, só comentar aqui, foi falado sobre a questão
da cota de gênero, né? Então, é uma atuação importante que os partidos devem observar esse ano, porque, inclusive, há uma resolução específica sobre cota de gênero para essas eleições. A dúvida é que se delimita assim, ainda que de forma muito profunda o Dr. Joelson respondeu, até pela importância desse tema, né? O que eu quero colocar aqui, em termos práticos também, é o seguinte, por exemplo, foi falado ali do 30%, né? Tem que ser da totalidade no sentido de 30%. Essa é a conta. E, por exemplo, alguém aqui pertence à federação? Federação. Olha só um caso, a gente conversa muito no Paraná sobre isso. Digamos que a federação com 2 partidos. Mas por exemplo, com 2 partidos. São 10 vagas. Partido A, digamos que tenha 6 candidatos. Partido B, 4 candidatos. Fechou os 10. Qual é o percentual de cota de gênero? Não é 30%? Mas olha nesse exemplo. Quanto de 6 candidatos? Quanto que é 30% de 6? Soma para cima. Então é 1,8 vai para 2. Quanto que é 30% de 4? 1,2. Soma para cima, vai para 2. Então, nesse exemplo, são 40%. 4 vagas. Por isso que quem está na federação tem que se atentar muito em relação a isso. E aí é 40% da questão do tempo, de recursos de campanha, e tudo mais, de gasto de campanha e tudo mais. Né? Então tem que observar muito essa questão da cota. Além do que, também perguntam assim, mas digamos que seja mulher, né? Enfim, como é que a justiça vai analisar se ela fez 10, 20, 30 votos, se é muito, se é pouco? Veja, isso não há no mundo. Agora, você tem que fazer atos efetivos de campanha, né? Você tem que exatamente publicar, pedir voto, ou seja, mostrar justamente que você não é uma candidata fictícia, que você justamente está ali para eventualmente buscar a eleição. Né? E isso é muito importante, que como bem disse o ministro Joelson, na verdade vai ser um grande problema, e como já tem precedentes, vai acontecer esse ano, todos os eleitos vão ter problema. E vão acabar perdendo a possibilidade de eleição, se uma vez configurada a fraude à cota de gênero. Vai? Como é que falou os 30% de cima para baixo? 7 pessoas, os 30% ele dá 2,1. 2,1. Tá. Isso, é 3. O 2,1 tem que botar 3 ou tem que... Não, mas não é que assim, o mínimo é 9, né? Então vamos, 9. O senhor fala da questão da federação. Não, do partido. Mas daí são 9, né? 9, 11, 13, né? 10. Então, não, mas vagas, aí fica 10, 12, 14, é 30%. 30% deu lá, 2,1, como acho que o senhor citou há pouco, é 3. Porque se não for 2, se for 2, não dá os 30%. Mas não é. É porque, 2,1, o 30%, ele tem que ser mais do que 2, ele tem que ser mais do que 2,1, ele tem que ser 3. Se não, se for 2, não dá 30%. É por essa questão, infelizmente, né? Infelizmente. Tá bom? Bom, vamos lá. Pessoal, para a gente então... Para a gente então falar um pouquinho daí sobre o início do tema, nós vamos à tarde voltar, e podemos obviamente voltar também em relação à questão das sobras, né? Eu até no início acabei não me apresentando, eu sou assessor jurídico da UVEPAR, na associação que contempla os vereadores do Estado do Paraná, sou advogado já há alguns anos, e dentro da UVEPAR há 9 anos, né? E nós temos essa amizade, essa parceria muito grande com a UVB, com o presidente Gilson, né? Que a gente agradece, né, pelo convite e por também fazer essas parcerias, esses eventos, né, tão importantes que são feitos pela UVB. Antes até, deixa eu só comentar mais uma coisa, pessoal, que a gente também tem falado muito. O que vai acontecer quando os senhores voltarem a Brasília no Congresso da UVB em novembro, ou forem, por exemplo, lá para Foz do Iguaçu, ou mesmo alguma capacitação, algum curso após as eleições? No Paraná, nós temos alguns promotores, e aqui não é falando mal do promotor, não é isso, mas são órgãos de controle que eventualmente oficiam para as câmaras, né, enfim, que discutem muito essa questão das diárias, né? Tem promotor dizendo o seguinte, que depois da eleição, quem não for eleito não pode viajar.
Acontece isso aqui com os senhores? Já aconteceu isso? Então, por favor, é vereador até 31 de dezembro, é vereador até 31 de dezembro. Tem uma capacitação com temas de interesse público que a OVB faça, por exemplo, claro que é possível. Só que vai ter um promotor e outro que vai dizer que os senhores e a senhora não vão poder viajar após as eleições. Né? Então, ou seja, a gente tem material sobre isso, pode passar o meu contato, a gente pode encaminhar fundamentos para isso, né? Mas esse raciocínio não pode, não tem porquê, né, de ser assim. Vereadores que numa outra gestão vieram uma capacitação, o Ministério Público obrigou a devolução do recurso. Olha, aqui o exemplo está falando que o Ministério Público obrigou a devolver. Veja, claro que vai se analisar o objeto de uma diária, né, das diárias que são obtidas. Mas para uma capacitação que haja interesse público pelos temas, né, em todos os eventos da OVB, evidentemente, os temas são de interesse público, não tem por que haver discussão. Até porque muito do que veio aprender, veio obter de conhecimento, vai ser utilizado no mínimo até o final. Vai ser utilizado, digo, até o final do mandato. O mandato só acaba 31 de dezembro. Né? Então, é esse tipo de atuação também a gente sempre tem enfrentado, e vou dizer sinceramente, a gente é combatido, né? Lá no Paraná. Tá bom? Pois bem, a Constituição Federal delimita, regula as condições, e aqui eu primeiro fui da Constituição, que depois nós temos leis, né, que delimitam isso, da questão da capacidade eleitoral ativa e passiva, né, votar, ser votado, e as condições tanto de elegibilidade, os requisitos de elegibilidade, como também eventuais causas de inelegibilidade, que é o objeto da nossa fala, né? Agora de manhã, e também a gente volta depois no primeiro horário da tarde, né? Nós sabemos também que o registro é até o dia 15 de agosto, né? E aí, como nós já havíamos comentado, 16 de agosto é que começa a campanha em si. Só que as condições de elegibilidade, elas são aferidas no momento desta formalização, deste registro de candidatura, né? Sendo que eventuais alterações fáticas ou jurídicas supervenientes é que podem verificar se afastaria ou não uma eventual inelegibilidade. Por exemplo, o exemplo maior, eventual liminar, que é alguém que possa ter algum problema, alguma causa que possa gerar inelegibilidade e que consiga uma decisão, uma prestação jurisdicional favorável, ou que consiga uma liminar, e tem muita gente que faz campanha, né, com liminar na mão, para justamente poder, então, reunir essas condições e, por consequência, ter o registro ainda de subjúdice da sua candidatura e fazer campanha. Tem um caso no Paraná de um prefeito que está vindo, que são 4 mandatos como prefeito, seria a segunda reeleição dele, e ele estava com os requisitos da a linha L, que nós vamos citar à tarde, que é uma das principais, que trata de improbidade administrativa, e ele conseguiu uma liminar, a gente brinca no futebol, aos 48 do segundo tempo, conseguiu uma liminar, fez com que ele tivesse a possibilidade de concorrer, ganhou a eleição e depois acabou obtendo êxito, tanto no TRE Paraná, como depois aqui em Brasília, no TSE. Por quê? Porque foi uma alteração sobreveniente por força de uma decisão, ainda que de caráter liminar na época, né, de uma decisão da Justiça Eleitoral. Tá? Então, essas condições, elas são aferidas quando do registro da candidatura, né? Outra questão também importante, né? Já que nós estamos falando de direitos políticos, nós estamos falando também de direitos fundamentais, de primeira geração, de primeira ordem, né? E deve haver, isso aqui é até importante em matéria de defesa, deve haver sempre uma interpretação restritiva quando se vem a falar em eventual inelegibilidade. Por quê? Porque tem que estar muito claro o caso concreto para justamente esse caso que está afetando um direito fundamental, um direito político, acabe realmente sendo entendido de que, por exemplo, a pessoa, por tal motivo, está inelegível. Então é muito importante restringir, né, essa interpretação das normas relacionadas ao tema. E o artigo 15 da Constituição veda a cassação dos direitos políticos, cuja perda e suspensão se trata pelo mandamento constitucional, cancelamento e naturalização, porque nós sabemos que para determinados cargos e para os municípios é possível, pode ser eleito e é naturalizado, né? Porque os cargos públicos são de brasileiros natos, né, e naturalizados. Eu vou citar um exemplo
Lá no Paraná, teve um ministro do STJ, Félix Fischer, ele se aposentou agora, há um tempo atrás, e ele estava cotado, numa época, para ser ministro do Supremo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, um grande jurista do Estado, né? Ministro do STJ, aqui em Brasília. Ele não pôde concorrer, não poderia, porque ele é alemão naturalizado brasileiro. E ele não pode ser ministro, por quê? Porque há cargos privativos de brasileiros natos, e nesse caso o ministro Supremo está na cadeia de sucessão do presidente da República. Né? E, por exemplo, o presidente da República, diplomatas, oficiais, enfim, são privativos de brasileiros natos. Né? Mas aqui, voltando o caso de perda ou suspensão dos direitos políticos, então, um eventual cancelamento de uma naturalização, desde que haja uma sentença transitada em julgado. Outro caso também pode ocorrer de incapacidade civil absoluta, né? Eventualmente alguma questão superveniente, uma doença, alguma questão que possa gerar essa incapacidade civil. Né? Condenação criminal transitada em julgado, a Constituição também prevê essa perda ou suspensão, mas desde que ainda perdurarem seus efeitos, a partir do momento que não tiver mais os efeitos, não há mais essa restrição. Também, um outro caso, a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta, por exemplo, alistamento militar, que é obrigatório, o caso, eventualmente, de quem foi convocado como júri, sem algum motivo plausível, acabou não atuando, e, por consequência, houve algum processo nesse sentido, né, que aplicou o inciso 4. E, talvez, um dos principais é a improbidade. Improbidade administrativa, e é um tema que eu quero focar mais no início da tarde, a partir das 14 horas, quando a gente voltar, mas improbidade teve mudanças legislativas muito significativas por força da Lei 14.230 de 2021, de novembro de 21, que alterou o Instituto significativamente aqui no nosso país. Não há mais improbidade administrativa com elemento subjetivo culpa, somente com dolo, e dolo específico, então é algo bastante importante. E também nós vamos aí verificar as elementares, porque não é somente tendo uma das elementares e uma condenação, seja transitada em julgado, ou seja já em duplo grau, que vai eventualmente gerar uma inelegibilidade. E muita gente confunde isso. Muita gente acha que determinado pré-candidato está inelegível porque foi condenado por improbidade. Não necessariamente. Então nós vamos ver os requisitos que a lei delimita em relação a isso. Né? Até porque com essa mudança, até mesmo, meus caros, a aplicação das sanções por improbidade no Brasil atenuaram bastante. Teve prazos que se alongaram, mas a configuração hoje é diferente. E sempre tem que ter o elemento subjetivo doloso. Tem que ter intenção de que aquela ação específica que o agente público praticou é que vai poder ensejar uma eventual inelegibilidade. Mesmo transitado. Mas aí a questão do trânsito julgado, o senhor fala da improbidade. A questão do trânsito julgado, houve depois, em relação à improbidade, o tema 1199. E aí acabou alterando, modulando um pouco as questões referentes às condenações por improbidade. Por quê? Porque se entendeu inicialmente de que, com o advento da Lei 14.230, iria retroagir. Né? Mas o tema 199 do Supremo, que foi publicado ano passado, acabou delimitando que, se não transitou em julgado, é uma coisa. Se já transitou em julgado, permanecem os efeitos. Muito bem lembrado. O senhor que é conterrâneo lá no Paraná, né? O senhor é de Luanda. Né? Enfim, então é um tema bastante interessante que a gente pode acabar também, que a gente vai acabar tratando. Né? Vamos falar das condições de elegibilidade, a gente encerra de manhã para a gente voltar às 14 horas para daí tratar da inelegibilidade em si, tá bom? E claro, abrir para quaisquer perguntas que possam ter. As condições previstas no parágrafo 3º do artigo 14 são a nacionalidade brasileira, nato ou naturalizado, né? No caso, vereadores, prefeitos, né? Vereadoras, prefeitas, pode ser também naturalizado. O pleno exercício dos direitos políticos é pleno, e se não é pleno é porque há uma restrição, e se há uma restrição, aí é um dos principais fundamentos de uma eventual inelegibilidade. Eu cito como exemplos aqui que nós falamos de improbidade, condenação criminal, lei complementar 6490 é o que trata das inelegibilidades, nós vamos ver, cassação de mandato, decreto-lei 301 de 67,
que infelizmente muitas câmaras municipais, né, quando tem esse tipo de processo, não tem um regimento interno que realmente procedimentalize isso. O judiciário não pode se intrometer no mérito de um ato legislativo. Se cassou por tais e tais motivos, teve uns 2/3, ok, né? Infelizmente. Agora, o que o judiciário faz? Vai analisar, a defesa vai levar o judiciário, vai analisar a eventual nulidade. E esse é o grande problema. Grande parte dos processos de cassação que são anulados, e aí a justiça interfere, por quê? Porque tem alguma coisa, algum vício que o parlamento não observou direito, ou que o seu regimento interno não está devidamente adequado. Então isso é um tema muito caro, muito importante, que deve ser aprofundado, né, para os estudos para quem está no dia a dia das câmaras municipais. O alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral da circunscrição, 6 meses antes, né? O meu caso, eu resido em Curitiba, mas eu voto numa cidade do interior do Paraná. Porque o prefeito é meu amigo já de tempo, e porque eu gosto desse município, eu tenho parentes lá, mas eu resido em Curitiba. Mas eu tenho no meu domicílio eleitoral numa cidade do interior do estado do Paraná, né? Filiação partidária também 6 meses, né? Lá para trás tinha aquela regra de 1 ano, e pouco tempo atrás também houve uma decisão do Supremo deixando bem claro que o Brasil não tem candidatura avulsa. Então você tem que estar filiado pelo menos 6 meses antes, né? E a idade mínima, nós temos lá, por exemplo, 35 anos para presidente, vice-presidente, senador, 30 anos para governador, né? Deputado, prefeito, 21 anos, mas para os vereadores ou vereadoras é 18 anos. Só que as idades são aferidas no registro da candidatura, quando das eleições. No caso dos vereadores, é no registro. Por quê? Porque pode ser que alguém seja pré-candidato com 17, até, no caso, 15 de agosto faça 18, ela pode ser registrada ainda com 18 anos, né? No Paraná, nós tivemos uma vereadora que foi homenageada pela UVB, pela UVPARD, que tinha poucos dias de 18 anos, quando ela foi depois eleita vereadora. Ela era a mais jovem do Brasil na época, né? Então, nesse caso da vereança, é do registro que é verificado, tá? Enfim, nós vamos entrar depois das condições de elegibilidade, nós tivemos que dividir o nosso tema, e eu quis entrar com a questão das sobras primeiro, justamente pelo público maior e pela repercussão que há desse tema, né? Então, eu fico à disposição para quaisquer dúvidas, para a gente poder esclarecer e voltarmos a partir das 2 horas para os outros temas, né, e também para dúvidas que tem. Tranquilos? Então, vamos almoçar e voltamos a partir das 14 horas, tá bom? Muito obrigado a todos, até depois.